Vamos ficar de pé, vamos orar. Logo após nós iremos cantar o hino do cantor cristão, 412. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Deixamos aqui nesta noite. Abençoa cada um, ó Deus, que está aqui. Senhor, toma direção na vida de cada um, dando sabedoria. Abençoa aqueles que ainda irão chegar. Traga-os em paz, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, os enfermos, já visitando todos os doentes. Vá visitando a mãe da irmã Cecília, Senhor. Toma direção na vida dela. Pai, Senhor, a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a avó da irmã Raquel. Obrigada, Senhor, porque ela já teve alta, Senhor. Que o Senhor vá abençoando a vida dela, dando saúde a cada dia. Abençoa a Vanessa, Senhor. Toma direção na vida de Vanessa, Senhor. Faz a tua vontade na vida dela, Pai. Abençoa toda a sua família. E abençoa todos os enfermos, Senhor. Vá visitando os hospitais. Vá, ó Deus, visitando Márcia, Senhor. Toma direção, Pai, na vida de Márcia. Na vida da minha sogra, Senhor. Dando saúde, Pai. O meu sogro, também ser com o seu José Alves, Pai, o pai da irmã Yara, Senhor, a irmã Mara, vá ali entrando, Senhor, com saúde na vida deles, toma direção, Pai, e faz a tua vontade, Pai, na vida de cada um, Senhor. Ser com cada um de nós, fica conosco nesta noite, e muito obrigada por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
108. Chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias. No livro de Salmo, capítulo 62. O título da leitura: Exortação ao que se confie somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Amém? Até esse versículo, né? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, né? Iremos ouvir o ministério feminino. Logo após o ministério feminino, as crianças vão louvar o Senhor. Para a meditação da igreja, irei deixar Jó, capítulo 42, 1 e 2, que diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos.
voava ao redor do trono, que voava ao redor do trono, que voava ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Aleluia, glória a Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. João viu. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando e lembrando, né, a igreja, a festividade do Círculo de Oração e do Ministério Feminino, que será dia 14 de março, às 18h30. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Ministério Infantil. Deus nós gloriamos o tempo todo e louvaremos
fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Amém. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Amém. Que o Senhor Deus abençoe, né, as crianças, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi, som. Oi, A.
Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus. Vamos colocar de pé. Vamos adorar o nosso Deus com alegria, com satisfação. O nosso Senhor é digno, é merecedor de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém? Aleluia. O Senhor é aquele que nos dá a vitória no deserto.
Oi, som. graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou
sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, 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 sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Vamos aplaudir o nosso Deus. O jugo dele é suave e o fardo também é leve. Aleluias. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por sua bondade, por sua graça, e nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa. Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 em diante até o versículo 17. Êxodo capítulo 4, versículos 1 até o versículo 17. Nos diz a palavra do Senhor: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você,
Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estende a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: e se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, o Senhor a Moisés: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos nessa noite aqui na tua casa, meu Deus. O Senhor, meu Pai, nos abençoou com este momento sublime. Queremos pedir-te graça, perdão mais uma vez. Que o Senhor realmente tenha recebido, Senhor, louvor, adoração que foram direcionadas a Ti nessa noite, como expressão de gratidão e de alegria em Te servir pelo Teu povo. E fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala o nosso coração, Senhor. Faz-nos entender a Tua vontade e o Teu querer. No nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, nós estamos
Hoje à noite, lendo, ou acabamos de ler um texto na palavra do Senhor, que fala-nos do chamado do Senhor a Moisés. Deus, ele chamou a Moisés. Durante a história do povo de Deus, Deus chamou vários homens. Deus chamou Noé lá no passado. Quando Deus chamou Noé, Noé obedeceu a Deus. E o chamado de Deus a Noé foi para que ele construísse uma arca. No momento em que Deus estava determinado a destruir aquela geração, Deus chamou Noé para construir a arca. Noé faz isso, obedece a Deus. Deus iria salvar animais, salvar a vida daqueles animais, salvar a vida da família de Noé. E temos, como nós sabemos na história, que Deus estaria também dando início a uma nova geração através de Noé e sua família. Deus chamou Abraão também no passado. A Abraão, Deus disse que ele saísse da sua terra, saísse da sua casa, do meio da sua parentela, para ir para outra terra que ele não conhecia. E ele iria iniciar um povo que amasse e temesse somente a Deus. Um povo de onde viria o Salvador do mundo. E Abraão obedeceu a Deus. É claro que, na nossa linguagem, imaginamos Abraão chegando para a esposa dele, para Sara, dizendo assim: mulher, arruma as malas, porque Deus me falou para a gente mudar para bem longe, pois Ele vai fazer um povo dos nossos filhos, uma descendência dos nossos filhos, uma nação dos nossos filhos. Nós temos, depois de Abraão, os seus filhos, Isaac, mas nós temos também Jacó, a quem Deus chamou em determinado momento. Ele que foi tão desonesto, tão errado em suas ações e intenções com seu irmão, que teve que sair de casa fugido para fugir da ira do próprio irmão, e passou muitos anos distante dele, até um dia que ele decide voltar, e ele nem entende que essa decisão dele voltar é um chamado de Deus para a vida dele. Então talvez a gente nem esteja entendendo, mas esse momento nosso aqui hoje à noite, talvez seja um chamado de Deus, ou haja um chamado de Deus para a nossa vida. Jacó volta para casa buscando encontrar-se com seu irmão, mas cheio de medo, sabendo que o irmão estava irado com ele. Podia ser que o irmão tirasse a própria vida dele. Mas naquele caminho de volta, Deus chama Jacó para o encontro, o expõe para que ele traga toda a sua família para ser purificada, para se limpar diante do Senhor. Deus tem um encontro com Jacó, um anjo luta com ele, e dali por diante ficou publicamente um testemunho de que o Senhor encontrou com Jacó, de que houve um encontro de Deus com Jacó, de que houve um chamado de Deus na vida de Jacó em um determinado momento, em um determinado lugar específico. Por que Deus faz isso? Porque Deus, ele sara relacionamentos quebrados da nação de Jacó, onde havia uma revolta entre ele e seu irmão, onde havia, podemos dizer, uma intriga. Deus sara os relacionamentos, e de Jacó Deus cria da sua descendência as 12 tribos de Israel. Vê como Deus é maravilhoso. O chamado de Deus é perfeito. Depois de Jacó, nós vamos encontrar os filhos dele. E entre os filhos deles nós temos uma história de alguém que foi chamado por Deus ainda também, entre os seus filhos, que foi José. Deus chamou José. José obedece essa missão que Deus
que Deus lhe dá. Parece que a missão que Deus dá a José é uma missão de salvação. E ele vai para onde Deus o direciona. É claro que não parece que é Deus, porque ele é odiado pelos irmãos, ele é vendido pelos irmãos, ele é levado como escravo. Mas é o plano que Deus tem de salvação para o Egito, é levar José para lá. Então pensemos o seguinte, irmãos, que nós estamos servindo a Deus, a um Deus que nos chamou. E às vezes algumas pessoas confundem que o chamado de Deus, Deus vai se encarregar de fazer com que tudo na nossa vida seja perfeitinho, tudo na nossa vida esteja bem nos conformes, bem em ordem. E às vezes não é assim. Abraão correu risco de morte com Sara, sua esposa, obedecendo o chamado de Deus. José foi vendido pelos irmãos, José foi odiado, José foi traído, mentiram contra ele, a mulher de Potifar mentiu contra ele, ele foi preso. Mas que bom que o chamado de Deus não somente pode colocar a gente em circunstâncias como essas, porque o chamado de Deus a José não houve somente prisões, traições, mentira, ódio, revolta. Houve também libertação, houve também exaltação, houve também salvação da sua família, da sua casa, do seu povo. Então, não é por acaso que nós estamos aqui hoje à noite. Não é por acaso que a gente está nesse culto hoje à noite. Não é por acaso que você nasceu com a família na família que você nasceu. Por mais que tenha sido controversa, cheia de problemas a sua família, mas não foi por acaso que Deus deu a você a oportunidade de nascer nessa família. Não foi por acaso que Deus colocou você nesse casamento que você vive. Não foi por acaso que Deus fez isso. Também não foi por acaso que Deus colocou você para morar onde você mora. Não foi por acaso que você tem o trabalho que você tem, não é por acaso. Talvez seja o chamado de Deus para a sua vida. Seja um plano de Deus, um propósito de Deus para a sua vida. É claro que Moisés foi obediente a Deus o tempo todo, mas só no fim, depois que ele passou por todos os seus sofrimentos, e quando ele já era governador do Egito, um príncipe de Faraó, que os seus irmãos lá chegaram, ele disse assim: o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Ele diz que ele entende que o que aconteceu com ele foi o Senhor manifestando o seu chamado, ou confirmando o seu chamado na sua vida. Pois bem, nós não lemos isso. O que nós lemos hoje à noite foi o chamado de Moisés. Deus chamou Moisés. Moisés recebe uma missão de Deus para ir falar com Faraó, que é quem governa, quem reina no Egito. E Moisés tem a missão de convencer o povo de que ele é enviado do Senhor, de que ele foi enviado pelo Senhor. E aí, quando Moisés, ele escuta Deus falar isso, quando Deus diz para ele que ele foi escolhido, que o Senhor quer que ele vá a Faraó para convencer o povo do Egito, o povo que está lá, que Deus tem um propósito com esse povo, para fazer desse povo uma grande nação, que Deus tem uma missão com esse povo, e ele é conduzido pelo Senhor, ele é escolhido pelo Senhor para levar a mensagem do Deus Todo-Poderoso, a mensagem de libertação para esse povo. Aí a gente fica imaginando assim: qual foi o encargo que Deus nos deu? Se não é através da nossa vida, do nosso testemunho ou da nossa fala, das nossas palavras, anunciar a libertação, pregar o Evangelho, anunciar que há um Salvador, que há um que perdoa pecados, que transforma o homem,
Então, Deus chama algumas pessoas para ir a algum lugar, a algum povo. Deus chama alguns para construírem alguma coisa. Deus chama outros para governarem, liderarem, presidirem, estarem à frente. Mas o certo é que Deus tem os seus chamados. Deus chama-nos. Deus chamou a mim, Deus chamou a você. E aí, quando Deus chama Moisés, começam a surgir as expressões de Moisés, ou Moisés começa a manifestar diante do Senhor, diante do chamado do Senhor, em resposta ao chamado de Deus para a sua vida, ele começa a expor, a colocar diante de Deus os seus medos, os medos que ele tem. Quando ele é chamado pelo Senhor, a primeira coisa que ele faz no versículo 1 do capítulo 4 de Êxodo ele responde dizendo: e se eles não acreditarem em mim? Se eles não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor não apareceu a você? Moisés, ele pensa, o Senhor está mandando ir falar para esse povo, dizer para eles que o Senhor me apareceu. Mas, e se esse povo, ele não quiser me ouvir? Se eles não derem crédito ao que eu falo? E se esse povo disser que o Senhor não me apareceu? E nós vamos vendo a partir do versículo 2 que o Senhor responde a Moisés. O Senhor pergunta a Moisés o que é que Moisés tem nas suas mãos. E Moisés diz para ele que o que ele tem nas suas mãos é uma vara. E o Senhor manda ele lançar aquela vara ao chão. E quando a vara é lançada ao chão, Moisés se assusta, porque a vara que ele lançou ao chão se transformou em uma serpente. Mas o Senhor diz a Moisés agora que ele vai e pegue pela cauda da serpente. E quando Moisés pega pela cauda da serpente, ela se transforma em vara novamente. O Senhor manda Moisés colocar a mão no seu peito. Ele coloca a mão por dentro da sua roupa, no seu peito, e quando ele tira a mão está leprosa, cheia de feridas. O Senhor manda ele colocar a mão de novo no seu peito, ele coloca, e quando ele tira, a mão está limpa novamente, como todo o seu corpo. E o Senhor diz a Moisés que, se eles não acreditarem pelo primeiro sinal, acreditarão pelo segundo. E se não acreditarem pelo segundo, por nenhum dos dois sinais, o Senhor ainda assim manifestará a sua presença sobre Moisés. Em outras palavras, o Senhor está dizendo a Moisés o seguinte: eu vou usar o que for preciso para confirmar que foi eu que te chamei, que foi eu que te enviei. O certo é que nós estamos, irmãos, diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, e em um culto assim, o que a gente fala, o que a gente ouve, é uma bênção do Senhor. O problema é quando nós temos que encarar os problemas, quando nós temos que encarar a realidade. Moisés sabia que ali no monte, ou ali onde ele estava ouvindo a voz do Senhor. Mas ele sabia que o povo a quem ele ia se direcionar, o povo a quem ele ia falar, era um povo cheio de crendices, cheio de interrogações, um povo que já estava acostumado, talvez, com a idolatria lá do Egito. E Moisés fica agora assustado. Como ele vai falar para esse povo, se esse povo pode indagar, perguntar a ele ou questionar ele se realmente ele viu Deus ou não, se foi Deus realmente que falou com ele ou não. Mas o que nós entendemos aqui nesse texto é que Deus, ele usa a vida, Deus, ele usa a saúde, Deus, ele usa o sofrimento para mostrar que ele é Deus,
que é Ele que está no controle, que é Ele quem falou, que aquilo para o que nós somos chamados é algo dele e não nosso. O nosso problema é que, como Moisés, a gente está sempre preocupado com as nossas capacidades, com o potencial que a gente tem, com como a gente pode desempenhar. Deus usa e vai sempre usar os meios que manifestarão o poder que Ele tem, para que o homem reconheça a autoridade espiritual que Ele colocou sobre alguém que Ele chamou, que Ele escolheu nessa vida. Quando Deus continua a falar com Moisés, a gente chega no versículo 10, e no versículo 10 Moisés diz assim ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Está Moisés dizendo para o Senhor: eu sou um problema, Senhor, eu tenho dificuldades para falar, a minha língua é uma língua presa, a minha língua ela não tem desenvoltura, eu não vou ter facilidade para falar com esse povo, ou talvez, digamos assim, eu não tenho capacidade, eu não sei falar em público. É como se a gente fosse idealizar que a função que Deus tem nos dado, ela depende da nossa capacidade, do nosso potencial. Ou seja, é como se a gente não ou pensasse que o Deus que nos chamou, Ele não soubesse que nós éramos ou que nós somos humanos. O Deus que chamou Moisés sabia muito bem o que Moisés podia fazer. O Deus que chamou Moisés sabia muito bem os defeitos de Moisés. O Deus que chamou Moisés sabia das fraquezas, das limitações de Moisés. E aí, o Deus que chamou Moisés, quando ouve Moisés dizer que tem dificuldade para se expressar, que tem dificuldade para falar, o próprio Deus responde-o dizendo o seguinte: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: quem foi que criou o cego? Quem foi que criou o que enxerga? Quem foi que criou o que fala demais? E quem foi que criou o que não fala nada? Quem foi que criou o que tem problemas de surdez? E quem foi que criou aquele que ouve demais, que escuta muito bem? Quem foi que criou todas as coisas? Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu criei todos eles, fui eu que dei vida a todos eles vieram à existência por causa de mim. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés: Moisés, a tua capacidade é de mim, sou eu que te capacito, sou eu quem vou te usar. Em outras palavras, nós temos a expressão bíblica dizendo que quando nós não sabemos como falar, o Espírito Santo coloca palavras na nossa boca. Eu posso dizer aos irmãos que quantas vezes eu fiquei surpreso na minha vida, ou me surpreendo na minha vida, depois de ter conversado com alguém, depois de ter falado com alguém, depois de ter falado alguma coisa, ou orientado alguém, eu fico me imaginando comigo: não, Senhor, não fui eu. Aí vem a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que coloca palavras na sua boca. É o Espírito Santo que coloca palavras na boca do homem quando necessário. É Deus que vai usar você, é Deus que vai usar a sua vida, é Deus quem chamou, então é Deus quem cuida, é Deus quem fará, manifestará a graça dele, apesar e principalmente porque o que será feito tem que ser para a glória de Deus. Tem que manifestar a glória de Deus. Por fim, Moisés ele responde para Deus dizendo: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Moisés está dizendo para Deus, depois de dizer: o povo não vai acreditar em mim, o problema eram os outros. Depois dele dizer: o problema sou eu, porque eu não sei falar direito. Agora, o problema não eram os outros, nem era ele.
ele não tinha mais do que se desculpar. Aí ele ainda chega e diz para o Senhor: usa outro, Senhor. Usa outro. E Deus usa outro, irmãos. Deus usa outro. Deus diz a Moisés o seguinte: não é o teu irmão Arão, não é o teu irmão Arão que é levita? Ele sabe falar muito bem. Ele está vindo aí, ele vai se alegrar muito quando te ver. Então, ele vai. E assim como eu falo e entrego a palavra para o profeta, você vai falar para ele o que é que ele deve falar para o povo. Agora, deixe-me dizer uma coisa a você, irmãos. Deus vai usar outros se eu não quiser obedecer a Ele. Se eu me negar de obedecer a Deus, Deus pode usar outro, sim. Agora, se eu me negar de fazer o que Deus me manda fazer, eu estou me privando de viver uma grande bênção de Deus na minha vida. Eu não sei, e não quero afirmar que seria isso, mas eu imagino que o Deus que disse para Moisés: quem foi que fez o mudo ou o que fala? Quem foi que fez o que enxerga e o que é cego? Esse mesmo Deus, possivelmente, se Moisés se prontificasse em obedecer a Deus, talvez tivesse sido sarado do seu problema de fala, do seu problema de língua. Se ele se prontificasse em falar, Deus teria usado de forma tão gloriosa. É claro, eu sei que eu não sou eu não tenho a habilidade para, por mais que eu fale na igreja ou pregue, eu não sou digamos assim, uma pessoa que pelo menos que me entenda, ou pelo menos me designe assim como alguém que tenha a habilidade ou a habilitação para estar falando em público. Mas quando eu olho o que eu fui e como eu era, ninguém acreditaria, e nem eu mesmo, que eu teria coragem de estar pregando pelo menos todo domingo aqui na igreja. Então, se alguém que Deus chamou se prontificar, Deus vai fazer como Ele quer para a glória dEle. Deus vai fazer para a glória dEle. O que Moisés fez? Moisés o tempo todo ele criou argumentos e desculpas para não obedecer a Deus, para não cumprir o ide do Senhor. Talvez Moisés tivesse visto não somente a mão de Deus se manifestando e fazendo milagres, caindo pragas sobre o Egito, como aconteceu, não tivesse visto apenas o Mar Vermelho se abrir. Talvez Moisés, se ele tivesse em primeira mão obedecido a Deus, ele tivesse entrado juntamente com o povo na terra prometida, o que não aconteceu com ele. Ele não entrou na terra prometida. Eu acredito que quando nós nos negamos a obedecer a Deus ou a cumprir o nosso chamado diante do Senhor, nós nos impedimos de viver a grande bênção do Senhor ou a grande realização do Senhor na nossa vida. Não era ele mais o problema, não eram os outros, não era ele por causa da sua deficiência. O problema agora diante de Deus que ele coloca não é o povo que não vai acreditar nele, mas ele está dizendo: não me chame, Senhor, não me use. Use outro. Chame outro. Faça com que outro seja usado. Ou seja, em outras palavras, é como se Moisés dissesse: eu estou satisfeito como eu sou, eu estou muito bem com o que eu sou e como estou, e tudo bem, eu não quero viver mais nada novo. Só que a nossa vida, a vida daqueles que estão chamados por Deus, é uma vida de desafio, de fé. Tem muita gente que não vai viver a fé,
Tem muita gente que não vai aceitar o desafio. Tem muita gente dizendo que é o outro, é outra pessoa que Deus vai usar, é com outra pessoa que Deus vai falar, é outra irmã que Deus tem chamado, é outro irmão que Deus tem chamado. Eu sou desse jeito e acabou. E ele não percebe o quanto Deus está lhe dando de oportunidade para ele ser usado como instrumento de Deus. Agora imagine que Deus chamou Moisés, mas lá atrás nós falamos, Deus chamou Abraão, Deus tinha chamado Noé, Deus chamou Jacó, Deus chamou José, mas quando Deus chamou José, quando recebeu o chamado de Deus, quando José teve os sonhos ainda na casa do seu pai, que ninguém sabia o que seria e como seria o futuro, quando Moisés teve os sonhos de Deus, que já eram prenúncios do chamado de Deus para a sua vida, Moisés não imaginava que ele ia ser vendido pelos próprios irmãos, que ele ia ser odiado pelos próprios irmãos, que ele ia ser vendido como escravo, e que lá iam levantar falso, iam levantar mentira contra ele, e que ele seria preso por causa dessa mentira. Ele nem pensava que quando Deus desse a ele, como deu, a capacidade de interpretar os sonhos dos prisioneiros, e que quando saíram da prisão, ele disse, lembre de mim, quando você estiver lá na mesa do rei. E disseram para ele, eu vou lembrar sim, eu esqueço de você não. E ele ainda passou 2 anos na cadeia, esquecido. Ninguém lembrava de José. Então, a gente às vezes pensa que o chamado de Deus é Deus chamando, pronto, encher alguém de dom. Existe muita gente aí no meio chamado evangélico que de repente surge do nada e faz o maior sucesso, é a maior apresentação, e às vezes são como meteoro, né? Passam. Faz um sucesso tão grande e depois some do mapa. Ninguém vê mais. Porque a vida, o chamado de Deus, não é assim. O chamado de Deus não é para você fazer sucesso. O chamado de Deus não é para você passar. O chamado de Deus é para que Ele seja visto, seja glorificado através da sua vida. Através da sua vida. Através da sua história. Não importa se a memória, aliás, se tudo que você faz vai ter um reconhecimento enquanto vivo, não importa. Quem serve a Deus não busca status nessa vida, busca a glória de Deus. E que mesmo depois dessa vida, a sua história, o seu testemunho vai continuar vivo, vai continuar falando. Deus faz isso. José padeceu tanto. Quem acreditava que com um caminhar de vida daquele de José, ele ia se tornar príncipe e governador do Egito, ou a pessoa que ia governar o Egito, a casa do rei Faraó. Ninguém cogitava isso, ninguém em sã consciência iria imaginar isso, quando viu aquele rapaz sair despido, amarrado, puxado pelos jumentos dos midianitas, dos vendedores e compradores de escravos que passaram naquela estrada. Quem viu aquele menino nu, arrastado pela estrada, como escravo, amarrado de corda pela cintura ou pela mão, pelos braços, e o jumento puxando ele, ninguém imaginou que ele seria alguém que ia ser bênção na casa de Faraó, que ia ser bênção no governo, na terra do Egito, que seria bênção para os irmãos que ficaram olhando ele indo embora, dizendo assim, vai embora, sonhador, vai embora, contador de história, nunca mais tu vai contar tuas histórias em casa, nunca mais nós vamos ouvir tuas mentiras. Quem imaginava que José ia ser a pessoa que ia abençoar esses irmãos amanhã, mais tarde, quando eles estivessem na miséria e na fome? Mas foi ele que Deus usou. Por quê? Porque em nenhum momento José se negou em fazer aquilo para o qual Deus preparou ele para fazê-lo. Era em casa, ele obedecia o seu pai. Os irmãos foram para o campo, o pai mandou ele ir para o campo encontrar com seus irmãos. Os irmãos, com raiva e maquinando já a morte, o fim de José, pegam ele,
batem nele, jogam ele num buraco para ele morrer lá. Depois ele diz, não, vamos deixar ele morrer não, vamos vendê-lo, e vendem ele como escravo. Depois de todas essas coisas acontecerem, depois de José provar tudo isso, José sofrer todas essas coisas, onde ele chega, onde ele vai, ele é bênção. Vendido, foi levado como escravo. Quando chegou na casa de Potifar, onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Em outras palavras, irmãos, tudo que José fazia, ele fazia com dedicação. Tudo que José fazia para os homens, ou diante dos homens, ele fazia como quem faz? Para Deus, para o Senhor. Foi para a cadeia, e mesmo como um prisioneiro, ele se comportava como alguém que fazia e vivia para Deus. Por isso que na hora que estava todo mundo apavorado, os presos que estavam com ele, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam lá na cadeia com ele presos, quando tiveram um sonho, ficaram apavorados. Moisés está tranquilo. Eles acordam desesperados por causa do sonho. Moisés acorda sossegado, porque Moisés não vive os sonhos que os outros vivem. José não vive os sonhos que os outros vivem. José vive o chamado de Deus na vida dele. E José vai, quando todo mundo está desesperado, José diz, me contem o sonho. E eles contam o sonho a José. José interpreta o sonho. É tirado, os outros são tirados daquela prisão. Como José interpretou que um morreria, é morto realmente. O outro voltaria a servir na mesa do rei. Ele volta a ser copeiro na mesa do rei. Esquece de José. José está lá na prisão. E ele está servindo, trabalhando, servindo ao rei. E José pediu para ele lembrar dele, e ele esqueceu de José. 2 anos depois, quando o rei tem um sonho, acorda desesperado por causa do sonho que tem. Está contando, a notícia está no palácio, está no reino do Egito. O rei está desesperado, ele teve um sonho assustador. Imagina um rei apavorado, como estaria esse reino? Aquele copeiro, quando ouviu a notícia de que o rei tinha um sonho e que ninguém interpretava o sonho, ele lembrou de José. Não importa se hoje não há reconhecimento, não importa se hoje você não é lembrado, não importa se hoje não há honras para você. Deus tem o tempo certo para todas as coisas na nossa vida. Foram 2 anos, José esquecidos. 2 anos a gente falando assim é pouca coisa, né? 2 anos a gente falando assim, são 8 letras, eu acredito, né? Se eu não disse 8 ou é 7 letras, mas eu acho que é 8 letras, 2 anos, falando é 8 letras. É pouca coisa, né? Vai passar 2 anos na cadeia. Vai passar 2 anos preso para você, quando sair de lá, você vê como tantas coisas mudaram. E o povo olhar para você e ver também o quanto você mudou. Pois é, passaram-se 2 anos. Agora o rei está desesperado com seu sonho. O copeiro lembra de José e diz, José interpretou o sonho que eu tive e o que o padeiro teve. E foi mandar o recado para o rei e disse, olha, lá na prisão tem um moço, José. Ele interpretou os sonhos que eu tive. Os sonhos que ele interpretou, da maneira que ele interpretou, se cumpriram na minha vida. O rei mandou chamar José. E quando conta o sonho para José, José interpreta os sonhos do rei. O rei faz, e o que eu faço para que tenha solução, para que o problema seja resolvido? Como é que eu faço? José disse, coloca um homem sábio. O senhor tem que colocar um homem sábio no governo. E o homem olha para José, olha para a sua corte, olha para os seus súditos, e ele olha para José e diz, quem é o homem sábio que eu conheço aqui nessa terra do Egito hoje, se não a você, José? É você que vai governar. E José governou o Egito. Irmãos, Deus faz algo melhor do que a gente pensa. Mesmo que muitas vezes a gente esperando em Deus, as coisas não estão fáceis. Mesmo que muitas vezes a gente esperando em Deus, as coisas não pareçam que vai dar certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus usou Moisés, apesar das suas limitações.
Deus permitiu que viesse Arão, seu irmão, como levita, porque se expressava bem. Mas Deus disse para Moisés: assim como eu falo com o profeta, e o profeta transmite a palavra que eu mando ele falar, é você que vai falar para Arão o que ele deve transmitir para o povo. Ou seja, eu louvo a Deus, porque talvez eu seja, hoje à noite, ou qualquer um de nós aqui, sejamos como Moisés, que diante de tudo aquilo que Deus confiou na nossa vida, a gente tenha usado um monte de desculpas, um monte de argumentos para não obedecer a Deus. A gente tenha dito que não tem tempo para Deus. A gente tem tempo para tudo. A gente arruma tempo para resolver tudo na nossa vida. Para Deus a gente arruma tudo que é desculpa para não ter tempo para Ele, para o seu reino, para a sua obra. E quando alguém chega e diz para a gente sobre coisas que a gente poderia estar fazendo para Deus, a gente às vezes fica até revoltado e bravo com a pessoa que fala com a gente. Pois bem, eu louvo a Deus, porque assim como Deus foi com Moisés, Ele tem sido conosco também nos nossos dias. Moisés colocou um monte de desculpas, dizendo: o povo não vai acreditar em mim. Depois disse: mas mesmo se eu for, eu não sei falar. E ainda depois disse: manda outro, Senhor. Deus mandou Arão, seu irmão, e permitiu que Moisés estivesse ao seu lado. Em outras palavras, Deus acabou usando Moisés, apesar das suas limitações. Deus continuou a usar Moisés, apesar da sua resistência. Às vezes Deus nos usa mesmo a gente resistindo a Ele. Ele é piedoso. Mas o que eu aprendo aqui é o seguinte, irmãos. Se Moisés disse para Deus que o povo poderia não crer nele, se Moisés disse para Deus que ele não sabia falar bem, e se Moisés disse para Deus: chama outro, Senhor, mesmo assim, Deus não dispensou Moisés. Ou seja, não há para Deus ninguém é dispensável. Deus chamou você e Ele quer usar você. Deus falou com você porque Ele tem um propósito na sua vida. Tem horas que alguém vai se negar, Ele vai chamar outro ao seu lado, que se prontifica e vai levantar. Mas a gente vai ver que a gente está perdendo, a gente está levando desvantagem, a gente está tendo prejuízo, a gente está abrindo mão de bênçãos de Deus na nossa vida. Deus faz conosco, Deus faz comigo, Deus faz com você de uma forma que ninguém pode fazer, que ninguém faria. Deus faz através da sua vida. Se você se dispuser a obedecer a Deus, Deus vai te usar de maneira única. E sabe por que Deus chama você? Porque só você vai falar como você fala. Deus vai usar outro para falar da maneira que ele fala. Deus vai chamar você para falar da maneira que você fala. Deus vai usar outro para agir da maneira que ele sabe agir e que ele tem como agir. E Deus usará você como você agirá para a glória dele. Ninguém fala igual, ninguém age igual, ninguém é do mesmo jeito, ninguém é cópia de ninguém. Nós somos individuais e Deus nos usa na nossa individualidade. Ou seja, se você obedecer a Deus, se você ouvir o chamado de Deus, se você prontificar-se a obedecer a Deus, Deus lhe usará como não usou ninguém. O que Ele tem para você não é o que Ele tem para o outro. Ele tem algo para você, tem algo para outros, tem algo para outros, mas se você não obedece, é você que vai sofrer as consequências de não obedecer a Deus. Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés disse: chama outro. Aí o Senhor disse: tem Abraão, teu irmão, ele vai que ele fala bonito, ele fala bem. Está certo? Não é isso que tu quer? Então tem um cabo que fala bem. Tu vai ser somente aquele que vai dizer para ele o que ele vai falar. Já que tu não fala, tu diz a ele, ele fala. Tu é gago ou o que é que tu é, ele entende a tua voz, pronto. Então ele vai transmitir o que você quer que ele transmita. Sabe o que foi que aconteceu com o povo de Israel?
Quando Moisés subiu ao monte, o povo de Israel viu os trovões, relâmpagos, o monte estremecendo, começaram. Aquele Moisés que subiu lá em cima, desce mais não. Com esse calor que está lá em cima no monte, pegando fogo ali, nunca mais Moisés desce. E a gente vai ficar como aqui, se a gente não tem Moisés mais para orientar a gente, para conduzir o culto, para conduzir a adoração a Deus, como é que a gente vai fazer? Arão, vem cá, você é o responsável, não é você que fica aqui quando Moisés manda falar, não é você quem fala, então você resolva. E Arão fez um bezerro de ouro, e todo o povo se idolatrou, e todo mundo adorou o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, aquele que Moisés disse para Deus, chama outro Senhor. Moisés olhou e viu que no meio daquela confusão, quando Deus disse para Moisés, desce Moisés, o teu povo se idolatrou, que Moisés desce, o Arão, que era o profeta dele, estava lá no meio do povo, no meio da confusão, no meio da rebeldia, em desobediência a Deus. Eu acho que Moisés pensou, eu deveria ter obedecido a Deus da primeira vez. Eu deveria ter obedecido o chamado do Senhor. Eu quero concluir pensando com você o seguinte, irmãos. Você, hoje, você, nós somos chamados a tomar uma decisão diante de Deus. Talvez você pense assim, mas eu não sei pregar. Deus não chama só todo mundo para ser pregador, Deus não chama todo mundo para estar cantando. Mas Deus chamou alguém e Deus chama você para a sua obra, para fazer algo para a glória do seu nome. E aí, como é que você responde a Deus? Qual a decisão que você vai tomar diante de Deus? Aí eu volto a pensar com você. Lembra de Noé? Noé tomou a decisão de construir algo para Deus. E construiu a arca. Salvou animais e salvou a sua família. Lembra de Abraão lá atrás? Abraão tomou a decisão de obedecer a Deus. Pela fé aceitou ir para um lugar desconhecido e se tornou pai de uma grande nação, do qual nós somos filhos dele, de Abraão hoje, pela fé, como diz a palavra do Senhor. Lembra de Jacó, aquele que fugiu do irmão e quando volta Deus chama para um encontro com ele, a sua família é purificada e publicamente ele é tratado por Deus para que os seus relacionamentos sejam sarados, para que ele volte e tenha comunhão com o seu irmão novamente. Deus é um Deus que trata de Jacó. Lembra de José? José foi vendido pelos irmãos, José foi odiado pelos irmãos, mas no meio de toda a adversidade, Deus fez e Deus usou a adversidade. Tudo aquilo que aconteceu com José, Deus usou para que o seu plano se cumprisse. Permanecer fiel na adversidade, mesmo que as coisas não estejam dando certo. O nosso dever é permanecer fiel, é permanecer obedecendo a Deus. Por fim, Moisés, que aí chegou a parar. Ele parou de dizer não para Deus, dizer que dos outros que Deus cuide deles, mas na sua teimosia, da sua falta de vontade, Deus pega e usa Moisés e transforma o seu coração. Moisés se torna um homem do qual na terra nunca houve um homem semelhante a Moisés, no seu coração, na sua bondade, na sua dedicação a Deus. Deus muda os nossos corações. Ou seja, Deus não vai parar. Deus, ele não vai desistir de você. Deus, ele não desiste do chamado que ele tem para a sua vida. Deus chamou você para construir algo para a glória dele, assim como chamou Noé. Deus chamou você para ser um bom cristão na igreja, um bom cristão na sua casa, um bom cristão na sua família, um bom cristão nos seus negócios, um bom cristão na escola onde você trabalha, lá no seu emprego, lá onde você estuda. Deus lhe chamou para ser um bom cristão. É um dever seu. Você não pode passar essa responsabilidade nem transferi-la para ninguém. É você em obediência ao chamado de Deus. Deus lhe chamou para você apenas dar o passo de fé. Quando ele chamou Moisés, não era para Moisés falar bonito, era apenas para Moisés obedecer a ele. Porque quem faz, quem fala ou quem é mudo é Deus. A mensagem ia vir de Deus. A mensagem era dada por Deus.
Então Deus ia mostrar, e Deus mostra o caminho. Deus mostra no meio do desconhecido o caminho por onde nós devemos caminhar, onde nós devemos pisar. Como com Jacó, e como com Moisés, quando Deus mandou ele colocar a mão no seu peito, e ele tirou a mão estava leprosa, ferida, e ele colocou a mão no peito, e tirou novamente, e a mão estava limpa, como todo mais o seu corpo. Deus mostra para Moisés que quem cura o homem, quem sara o homem, quem dá saúde ao homem, quem tira as feridas, quem tira as mágoas do homem, quem limpa o coração do homem, quem purifica o homem é Deus. Deus é poderoso para cuidar, para tratar de relacionamentos quebrados, para fazer com que as coisas se coloquem em ordem. É Deus que faz isso. Deus mostrou para Moisés e mostra para cada um de nós que vale a pena ser fiel na adversidade. Se Deus lhe chamou para fazer algo, faça-o, mas faça-o com a maior dedicação. Não perca o melhor de Deus para a sua vida, porque o melhor de Deus para a sua vida não é receber bênção e vitória. O melhor de Deus para a sua vida é obedecer a Ele. Porque o que ele disse é, melhor coisa, é muito melhor, é muito mais importante obedecer. Muito melhor é obedecer do que sacrificar. Então seja obediente a Deus. Obedeça ao Senhor o seu chamado. Não diga para o Senhor não. Diga para Ele apenas, usa-me, Senhor. Usa-me. Amém? Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Nessa oração nós queremos, além de orar pelas pessoas pelas quais já oramos essa noite, nós queremos que os irmãos orem também pela irmã Josefa, que é a mãe da irmã que é a avó de Girleide, né? Que é a avó de Girleide. Ore por Girleide, ore por sua mãe também, ore pela nossa irmã, a sua avó, que os médicos já desenganaram, pediram para a família visitá-la no hospital. Então ore pela nossa irmã Josefa e ore pela sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos pelas pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que hoje sepultaram seus entes queridos. Oremos para que Deus conforte, para que Deus console em nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Amado Senhor, nós louvamos o Teu nome. Pai bendito, nós Te glorificamos, meu Deus. Como é bom, Senhor, estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar diante da Tua palavra, Senhor. Como é bom ouvir a Tua voz. E o Senhor fala tão claro através da Sua palavra. O que nós precisamos, Senhor, é ser sensíveis, tementes e obedientes ao Teu falar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não sermos covardes, ou não sermos aqueles que usam ou a maior quantidade de justificativa, de desculpas, Senhor, para não obedecer o Teu chamado. Nos ajuda, Senhor, a não ficar dizendo, usa outro, Senhor, quando o Senhor nos dá o privilégio de sermos usados pelo Senhor. Senhor, nos ajuda a compreender que nesse chamado do Senhor para a nossa vida nós teremos adversidades. Nós teremos, ó Deus, momentos de perseguição, de angústias. Teremos momentos de revolta, momentos de frustração. Mas o Senhor é conosco, e se nós persistirmos, mesmo em meio à adversidade, nós veremos a mão do Senhor trazendo restauração. Talvez, Senhor, estejamos nós aqui precisando de restauração, de limpeza, de purificação. O Senhor precisa limpar nossa mente, precisa limpar o coração, precisa tirar, Senhor, ideias, pensamentos negativos, pensamentos revoltosos, pensamentos, Senhor, que só levam para baixo. Talvez precisamos, Senhor, que os relacionamentos sejam restaurados, que aquilo que está quebrado passe pelo conserto do Senhor, pela restauração do Senhor.
E nós oramos, Senhor, para que haja restauração onde precisa, para que haja conserto onde precisam, em nome de Jesus. O certo, meu Deus, é que José recebeu um chamado e sofreu tanto até chegar lá no Egito e ser governador. Abraão recebeu o chamado, sofreu a Deus, mas em todos os casos, Senhor, eles viram a boa mão do Senhor sobre eles, agindo, cuidando deles, como foi com Noé, como foi com Moisés, como foi com Jacó. Ó Deus, nos ensina a confiar no Senhor, a obedecer o Senhor, meu Pai. Mesmo, Senhor, quando todas as coisas, todas as opiniões e circunstâncias dizem que não vai dar certo, que a gente possa, Senhor, confiar no Senhor. Que todos que aqui estão, Senhor, e que foram chamados pelo Senhor, tenham a certeza de que não importa o problema que enfrentem, não importa o que estejam passando, ó Deus, não importa a dificuldade, as pelejas que se levantem, nada disso está acima dos céus. Tudo, Senhor, e todos nós estamos acobertados, estamos debaixo, amparados por esse céu, e o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor cuida de todos os detalhes, de todas as coisas da nossa vida. Bendito é o teu nome, Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles que perderam seus entes queridos. Pedimos que o Senhor conforte e console a cada um. Oramos, Senhor, pela família da nossa irmã Josefa, que o Senhor seja com ela, meu Pai, nesses momentos. Nós não sabemos realmente que quadro fica a pessoa na condição que ela está, mas o Senhor sabe, a alma é sua, a vida é sua, tudo te pertence, ela é tua, assim como todos nós. Então o Senhor sabe como está agindo. Nós cremos que o Senhor está cuidando da sua maneira, com os seus meios, seus métodos. O Senhor está cuidando dela, e nós oramos para que o Senhor dê forças a Girleide, a sua mãe, a toda a sua família, meu Pai. Que o Senhor ajude todos os familiares. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por todo esse culto, por todas as vidas, pelos ministérios que louvam a Ti, o ministério infantil, o ministério de senhoras, o ministério de louvor, todos que se dedicam, que se envolvem, Senhor, no ministério de louvor e adoração a Ti. Deus amado, o Senhor sabe qual é a labuta, qual é a dor, qual é o sofrimento que qualquer um aqui esteja enfrentando hoje à noite. Mas nós temos a certeza de que o Senhor que cuidou de Noé, que cuidou de Abraão, que cuidou de Jacó, que cuidou de José, que cuidou de Moisés, como falamos nessa noite, é o Senhor que está cuidando de todos nós aqui, de toda a nossa família. Pai bendito, nós te agradecemos em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Só um recadinho final. Hoje a minha mãe, irmã Rama, mandou saudação à paz para toda a igreja. Como eu esqueço sempre, hoje eu lembrei depois da oração, foi o Espírito Santo que lembrou. Então a minha mãe mandou um abraço para todo mundo, cheiro para a família todinha e saudação para toda a igreja. Amém? Orem por ela.